Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de João, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês o versículo 36, aonde Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Amados, Jesus Cristo está falando que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Jesus Cristo veio, meus amados, para dar vida para mim e vida para você. Ali em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus ele vai dizer: o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Deus ali, quando criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ali tudo era perfeito. O diabo veio para trazer o caos. No momento ali, meus amados, que Adão desobedeceu a Deus, ouvindo a voz do inimigo, ali Adão perdeu a comunhão com Deus. No momento que Deus veio conversar com Adão, Adão se escondeu de Deus. A vida saiu de Adão. O Espírito Santo saiu de Adão. A primeira morte aconteceu e não foi física, mas a morte espiritual. Entenda, meus amados, Deus criou o homem e a mulher para ser eterno. As nossas almas são eternas. E a nossa escolha aqui nessa terra, meus amados, vai definir aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Por isso é importante você tomar a melhor decisão e escolher por Cristo aqui. Jesus Cristo veio para me salvar e Jesus Cristo veio para salvar você. Por isso ele está falando: quem crê no Filho tem a vida, porque quando você crê em Jesus Cristo, você é perdoado dos seus pecados. Você recebe o Espírito Santo dentro de você. Você se torna um com Deus. Por isso é necessário, meus amados, você crer no Evangelho, que é a boa notícia. A boa notícia é que Adão pecou e o pecado veio sobre todos. A Bíblia vai nos dizer em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas no versículo 24 vai dizer que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O presente de Deus. Deus nos dá o presente da vida eterna em Cristo. A Bíblia vai dizer, meus amados, ali em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor de Deus é maior. Adão pecou e perdeu ali a comunhão com Deus, mas Jesus Cristo veio e restabeleceu essa comunhão e deu o Espírito Santo para habitar dentro de mim e deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. Ele venceu por mim e venceu por você. Meus amados, Deus demonstrou o amor dele quando nós, mortos em nossos pecados, ele enviou Jesus para pagar a nossa conta e para nos dar a vida eterna. Nisso é revelado o amor de Deus. Ali em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, a Bíblia vai dizer que nós podemos amar a Deus agora porque Ele nos amou primeiro. Ele perdoou os nossos pecados. Ali em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer que o amor de Deus ele é derramado no meu e no seu coração através do Espírito Santo. Agora nós podemos amar a Deus porque Ele nos perdoou, porque Ele nos justificou. E é essa vida eterna que Jesus Cristo está oferecendo para todo aquele que nele crê. Ele diz ali em João 11, 25, que ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê nele, meus amados, não vai morrer, mas vai viver eternamente. Ele diz que ainda que morrer, viverá, porque no momento que você deixar o seu corpo aqui, você vai partir para uma eternidade com o Senhor. Por isso é importante você crer em Cristo, você crer no Evangelho, você crer na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele diz ali em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele também diz ali no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, santificai-vos na verdade.
e a verdade é a palavra de Deus. Só uma verdade, meus amados, e a verdade é aquilo que Deus diz. E quando nós colocamos a confiança naquilo que Deus diz, na palavra de Deus, nós somos abençoados. Nós saímos da morte para a vida. Nós saímos da derrota para a vitória. O apóstolo Paulo diz ali em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. E a nossa vitória vem de Cristo. Cristo venceu por mim e Cristo venceu por você. Por isso, não deixe o inimigo colocar na tua mente que você é um derrotado, que você é uma derrotada. Enquanto a palavra está nos dizendo que nós somos mais que vencedores. A nossa vitória já aconteceu. Não importa a circunstância, não importa a batalha, não importa o que você está passando. Olhe para Jesus. Creia na palavra, firme na palavra. A Bíblia diz, após Deus liberar uma palavra, ela não vai voltar vazia. Ali em Isaías 55, 10 e 11. Uma vez, meus amados, que Deus liberou a palavra, está liberada. E a Bíblia diz, Efésios 1:3, que todas as bênçãos espirituais nos foram concedidas em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo Jesus. E nós recebemos a bênção quando nós cremos nele. Ele está dizendo, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, porque todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:12 diz que não há um justo sequer. Não há, todos pecaram, todos estão distantes do Senhor, diz ali em Romanos 3:23 e 24. Meus amados, mas através de Cristo nós somos reconciliados. Quando o texto está dizendo que não há um justo sequer, não há uma pessoa que pode ser justificada em si mesmo. Não há ninguém que possa ir ao céu por suas próprias obras. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Cristo. Por isso ali em Atos, no capítulo 4, do 10 ao 12, diz que só há um Salvador. Jesus Cristo, meus amados, é o Salvador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho. Só há um caminho para a eternidade. E esse caminho se chama Jesus. Quando nós cremos nele, nós recebemos a vida eterna. É essa vida que Jesus Cristo veio trazer para mim. E é a vida que Jesus Cristo veio trazer para você. Por isso, aquele que não crê está debaixo da ira, porque Adão pecou e ele está debaixo do pecado. Amém, amados? Mas compreenda, ali em João 3,16, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo todo, Deus amou todas as pessoas, Deus não faz exceção de pessoas. Ele diz ali em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7 e 8, que Deus não vê como o homem vê, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para dentro do coração. Melhor dizendo, Deus olha, meus amados, para dentro do seu interior. Deus sabe quando você está dizendo a verdade. Deus não julga pela aparência, mas Deus sabe, meus amados, quando o seu coração verdadeiramente deseja a presença dele. E ele veio para se revelar a todos, meus amados, que anseiam ter um encontro com ele. Todos aqueles que desejam se aproximar de Deus agora podem se aproximar, porque o véu do templo foi rasgado. Jesus Cristo abriu o caminho para a presença de Deus. E ali em Hebreus 4,16 diz que nós podemos agora se achegar com confiança diante do Senhor. Amém? A ira está sobre todos aqueles, meus amados, que não nasceram de novo. Todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo estão debaixo do pecado. Como diz ali em Romanos 6, eu já citei aqui 23, o salário do pecado é a morte. Mas quando você crê em Cristo, Jesus Cristo morreu para quitar pelos seus pecados. Você recebe aí o perdão da dívida. Você é perdoado, você é justificado. Quando você coloca sua confiança em Cristo, meus amados, Deus declara você inocente, porque ele declarou Jesus culpado no meu e no seu lugar. Embora Jesus não tenha pecado, não tenha falhado, mas ele assumiu a nossa culpa. E agora, meus amados, ele ressuscitou e oferece a justiça para todo aquele que nele crê. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ali em Hebreus 10:38, ele diz, aquele que se recuar, Deus não tem prazer nele. Nós devemos manter firme a fé, a confiança que Deus nos ama, que Deus nos perdoou. Se ele diz que ele nos perdoou, ele nos perdoou. Como está ali em 1 João 5,4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna e a nossa fé na obra consumada de Jesus garante a minha vitória e a sua vitória. Nós estaremos na eternidade. Se você ainda não tomou a decisão, tome a decisão agora e receba o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, para você receber a vida eterna, para você receber o selo do Espírito Santo dentro de você. Efésios capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Deus nos selou com o Espírito Santo. Deus sela todo aquele que se arrepende, que nasce de novo. Esse se torna propriedade do Senhor. Amém? Então, permaneça firme, creia em Cristo, guarde a sua fé, porque, meus amados, nós temos a vida eterna em Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Como Jesus diz ali em João 17, no versículo 14 e no versículo 16. Nós estamos nessa terra, mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Como está ali em Filipenses 3:20, a nossa cidadania é o céu. Nós somos cidadãos do céu. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receber essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, Pai, que eles sejam fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Seu poder. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nós cremos que somos mais que vencedores, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Eu declaro, Pai, na vida de todos os ouvintes agora, saúde, vida abundante, graça e favor. Eu oro também, Pai, para que os familiares dos ouvintes sejam impactados, sejam alcançados pela Tua glória e pelo Teu poder, porque o Senhor é fiel. Nós, ó Pai querido, cremos em Ti e pela fé em Ti, Jesus, nós somos salvos, porque a Sua palavra é fiel. Amém.